Boa tarde. Vocês estão me vendo, ouvindo? Tudo certinho? Então, vamos começar mais uma short class. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui e espero contribuir aí na jornada de vocês, sejam na seletividade alimentar ou no autismo, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de seletividade e comportamento, que são duas coisas que dificultam bastante a nossa vida em consultório, né? Porque são duas coisas que elas andam bem intimamente ligadas, que a gente não sabe quando é comportamento ou quando é uma seletividade em si. Então eu tenho um atrasinho para vocês, então acaba que eu fico meio desencontrada. Então vamos lá. Então se você trabalha com autismo, alimentação, já deve ter escutado as frases dos pais como: ah, ele é muito teimoso, ele não come porque é teimoso. Ah, tem mania de selecionar os alimentos no prato. Ele come bem na escola, mas em casa não come nada. Então, hoje mesmo eu atendi uma criança com esse perfil. É uma criança que estuda numa escola integral. Na escola não come bem, claro, mas os alimentos que come na escola não come em casa. Então, as fotos dos pratos que eu recebi da criança na escola, come arroz, angu, a carne, mas em casa não come arroz de jeito nenhum. Nunca aceitou comer arroz, né? Ela come bem na escola, mas não come em casa. Ela só quer saber de pão, leite, que isso é manha, que a criança ela não gosta de comer. A gente tem várias frases que perpetuam essa seletividade ali para os pais e na realidade às vezes é um comportamento e eles são ainda mais enraizados ainda com o comportamento da família que começa a entrar no jogo da criança e sem tentar entender por que daquela recusa. Ah, é mais fácil eu não criar treta com essa criança porque eu já tenho batalha demais, para que eu vou ficar brigando? Então acaba entrando no padrão da criança sem modificar. E aí isso vai gerando mais seletividade ainda, porque eu reforço um comportamento. Então eu tenho que entender o que é comportamento realmente, o que é uma seletividade, porque essa seletividade ela não acontece, porque eu deixei de comer. Ela tem uma causa. Ou eu tenho os dois associados, comportamento e seletividade, né? E aqui começa a acontecer um erro muito comum, confundir seletividade alimentar com comportamento desafiador. Então, hoje a gente vai fazer uma aula mais interativa, então vou colocando aqui para vocês. Então, a confusão entre a seletividade, a gente tem que tomar muito cuidado para ela não ser o quê? Um comportamento desafiador. O que está por trás dessa recusa? Né? Eu tenho que entender. Se eu não entendo o motivo dessa recusa, eu não consigo intervir. Né? O que é o comportamento em si? O comportamento ele sempre é uma resposta, uma forma de se comunicar que uma criança que joga o prato longe pode estar dizendo: isso me assusta, isso me causa dor, eu não compreendo o que está acontecendo, né? E se você intervém com rigidez no que é seletividade sensorial, por exemplo, você não está... Oi, minha câmera caiu. Você não vai estar corrigindo aquela seletividade sensorial. Você está corrigindo, mas você pode estar traumatizando essa criança. Então, a gente reforça ainda mais esse padrão de comportamento. E a seletividade alimentar, o que ela realmente é? Ela é verdadeira, ela é persistente, então eu tenho uma causa profunda ali, ela tem raiz sensorial, ela precisa de, às vezes é previsibilidade, ela tem uma dificuldade nas texturas, no histórico alimentar da criança e até no que ela associa emocionalmente àquele alimento.
E é muito confundido com birra, com medo, e negação com proteção, rejeição com defesa. Então a gente tem que entender se é só seletividade ou se é só comportamento ou se a seletividade está ali atrás. Se a seletividade está ali atrás, eu vou precisar trabalhar a causa. Eu vou ter que olhar ali embaixo o que está acontecendo, não só o que eu estou vendo, a superfície. Porque o que a gente vê, essa superfície, na realidade, é só comportamento, né? Então, por exemplo, uma mãe me procurou falando que o filho era muito inteligente, que ele manipulava eles, que na escola come arroz e em casa não comia nada. Então, quando a gente começou a investigar e entender, a gente descobriu que o arroz na escola era sempre feito o mesmo, branco, sem tempero, previsível, que essa criança estava acostumada, né? O de casa mudava. Às vezes tinha muito alho, às vezes tinha muita cebola, às vezes tinha até salsinha nesse arroz. Então, para a criança, aquele cheiro era diferente, aquela comida era uma comida imprevisível. Então, na realidade, ele não comia por medo. E isso é a seletividade, né? Não é um comportamento manipulado. Aí a gente tem que fazer o quê? Ajustar a previsibilidade e a aceitação dele voltou. Porque na escola, principalmente a dele, no caso, faz o quê? Os alimentos têm menos tempero, então não tem aquele... Eu visitei a escola, não tem aquele cheiro forte de alho. Como em casa, às vezes, a gente quer caprichar mais, quer colocar mais tempero. E isso pode fazer com que a criança afaste daquele alimento. Para quem gosta, o cheiro de alho é maravilhoso, aquele cheirinho de comida fresca. Mas para quem não gosta, é um cheiro muito difícil, é um cheiro muito desafiador, né? Então, quantas crianças que a gente conhece que está sendo tratada como desobediente, quando na verdade só está tentando sobreviver ao prato? Isso é uma pergunta que eu tenho que fazer sempre que eu vou atender uma criança. Será que ela está sobrevivendo àquele prato ou realmente ela está comendo com prazer? Ou ela está sendo forçada, né? Então, eu tenho que entender esse padrão dessa criança, tá? Então, no dia a dia, o que a gente pode fazer? Então, a minha pergunta sempre vai ser: essa recusa é falta de limite ou excesso de sensorial? Igual, no caso que eu falei para vocês, era excesso de sensorial, tá? Porque tinha muito tempero naquele alimento. Mas eu também tenho falta de limites e isso acontece demais da conta. Quando eu tenho falta de limites, é difícil, porque uma família, quando a gente pensa lá nos tipos de família, uma família muito permissiva, isso se torna um grande problema. A gente está hoje com um problema com uma paciente, um problema muito grande, problema de internações contínuas, porque ninguém pega para si a responsabilidade daquela criança. Então tem um histórico profundo ali de desordem familiar e aí ninguém contraria a criança. E a criança ela precisa de limite também, né? Não é brigar, não é forçar, mas se ela fizer só o que ela quer, ela nunca vai evoluir no que precisa. Então essa criança é uma criança que hoje tem problema na escola, estando no primeiro ano ainda. Ela é uma criança que tem problema de convívio com os amiguinhos. Ela é uma criança que tem problemas alimentares gravíssimos e ninguém se responsabiliza de pôr limite nessa criança. Então, a gente também não evolui quando isso acontece, tá? Então, se a gente tratar a seletividade como birra, a gente intensifica o problema. Mas se você tratar comportamento desafiador como seletividade, a gente vai reforçar padrões que precisam de limite. Então, é complexo, não é simples, tá? Se fosse simples, a família não precisava da gente. Então, se a gente não souber separar essas duas raízes, seletividade e comportamento, você pode estar tentando tratar com estratégia comportamental o que precisa de outras estratégias, ou vice-versa. Então, é por isso que o tratamento ele precisa ser individualizado. Você não intervém essa criança como um manual. Você intervém com leitura clínica para entender o que está acontecendo ali com ela. A seletividade, ela reforça comportamento. E assim como o comportamento reforça a seletividade. Porque um comportamento ruim, mesmo que não tenha as causas ali da seletividade, vai tornando essa criança uma criança seletiva.
Imagina, às vezes eu pego crianças que elas comiam muito bem, de repente elas foram começando a comer só as preferências, e quando você vai trabalhando essa criança, ela volta a comer muito rápido. Você vê que ali é só comportamento, porque a criança que tem dificuldade alimentar, seletividade, que seja, ela não volta muito rápido. Agora, o comportamento a gente consegue melhorar, manipular mais fácil do que quando a gente tem uma base de seletividade alimentar. Tá? Então, como que eu identifico se a raiz é seletividade ou comportamento? Então, a gente entendeu que tratar seletividade sem observar comportamento não é possível, ou tratar comportamento ignorando a seletividade é receita para frustração. Então, como eu identifico o que está por trás dessa recusa, né? Então, vamos por aí. Como que eu identifico, né, essa recusa? Então, primeiro, a gente vai olhar os sinais de seletividade alimentar, se eles são reais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sinais de seletividade. Como que eu faço isso? Com uma boa anamnese, né? Então, se a seletividade é verdadeira e persistente, ela é previsível, ela tem resistente a reforços comuns, não se resolve com fome, com chantagem ou com reforçador, tá? Então, quais são os sinais comuns desse primeiro passo ali da seletividade? Repertório alimentar extremamente restritivo e repetitivo, aquela criança que consome ali menos de 15, 10 alimentos, né? E ela ainda vai perdendo alimentos ao longo do tempo. Ela recusa geralmente categorias alimentares inteiras, por textura, por cor, por temperatura. Ela tem rejeição intensa às vezes, ela tem vômito diante de novos alimentos. Tem que entender que isso aqui pode ser soma de fatores ou fatores isolados. Eu não preciso ter todas essas características para tá ali vendo que é uma seletividade alimentar. Lembrando que a seletividade alimentar, assim como o autismo, ele é observacional. A gente não tem ali, tá dentro do protocolo, tem todas essas características, não. São dados observacionais que a gente vai somando ali e vendo essa dificuldade da criança. Ou preferências por alimentos secos, ou só come crocante, só come pastoso do mesmo tipo, seleciona pela cor, tá? Hipersensibilidade ao toque, a cheiro, a aparência daquele alimento. Então, por exemplo clássico é aquela criança que só come arroz branco, sempre na mesma textura, no mesmo prato, sem deixar encostar outros alimentos. Se mudar marca, se mudar preparo, ela rejeita isso, e aí é uma seletividade que a gente chama de seletividade sensorial, tá? Então, quais são o 2, né? Os sinais de comportamento ali, sinais de comportamento desafiadores, né? O que a gente vai observar? Então, quando eu falo de comportamento, a lógica vai mudar. É a criança que manipula o ambiente para ela obter o controle ou evitar uma demanda. Aqui há mais flexibilidade, mas também mais jogo, tá? Então, quais são esses sinais? A criança come bem com um adulto e mal com o outro. Recusa alimentos em casa, mas come na escola ou com os avós. Começa a comer bem, ao ver que está agradando, para de comer, tá? Usa o alimento como barganha, só se tiver o celular, só se ganhar uma sobremesa, só se ganhar um presente, vai fazendo trocas. A criança que tem dificuldade alimentar, realmente, as trocas não funcionam direito, porque ela prefere não ganhar do que comer, porque comer para ela é pior. O comportamento ali ele é mais flexível, vai mandar o jogo do que essa criança tá ganhando, tá? Uso de choro, da birra como ferramenta de controle. É aquela criança que você vê que manipula a família inteira, tá? E eu posso ter a criança que manipula a família inteira, mas ela também pode ter o comportamento associado da dificuldade alimentar. Então, eu tive uma paciente, por exemplo, que só comia se o pai estivesse na mesa. Se a mãe tentava, era briga. Então, o problema ali não era o alimento, era a dinâmica relacional daquela família.
E aí o pai não comia todos os dias em casa. Então eu tinha dificuldade que tinha dia que essa criança comia e tinha dia que ela não. E aí, do ponto de vista da nutricionista ali, é um ponto que eu não consigo intervir. Eu tenho que ter a psicóloga associada para trabalhar essa dinâmica relacional com a família, para entender o que está por trás dessa recusa da mãe e só aceitar o pai. O que está acontecendo ali naquela família de diferente. Então, o complexo do atender a criança, que eu não basta eu entender o que acontece com a criança, porque que ela ali de comportamento dela. Eu tenho que entender o comportamento da família também diante dessas recusas, como a família se comporta, como que é a alimentação dessa família, porque é um processo terapêutico que se a família não está envolvida, a gente não consegue evolução. E quando é os dois, né? Os dois, né? Comportamento e seletividade. Aí sim, tem casos que a seletividade ela existe, mas o comportamento reforça, ou vice-versa. E aí a gente precisa daquele olhar clínico apurado, aquela coisa, o diferencial de olhar para essa criança. Então, faça testes de oferta sem reforçador. Observe o padrão com diferentes cuidadores, que é importante. Anotar se a recusa é sempre igual ou muda de acordo com o ambiente, tá? Porque quando tem essa mudança do ambiente, eu tenho que descobrir por que um ambiente vai e o outro não. E se eu fiz... para família, a gente pode perguntar assim, se seu filho pode sim ter uma seletividade sensorial real, mas também pode ter aprendido que fazer birra, tira o prato da frente, a gente vai trabalhar os dois caminhos juntos, tá? Como que eu trabalho esses dois caminhos juntos, a gente vai ver mais à frente. Então, eu tenho que entender que eu não posso reforçar o comportamento da família que reforça o negativo. Isso vai ter que ser trabalhado com a família também. Às vezes essa família não está pronta, às vezes essa família também precisa de processo terapêutico. Então, às vezes eu conversando com as famílias, eu vejo também muito esgotamento dessa família. Então, para que eu vou brigar com mais uma coisa, vou fazer mais uma batalha se já está difícil? Então, eu tenho que compreender que nem sempre a família está disposta a comprar a briga, mas ela vai ser uma hora ou outra necessário comprar essa briga, porque a criança não evolui. A gente não está falando de forçar uma criança a comer o que ela não gosta. A gente está falando de encontrar caminhos para que seja funcional, tá? Então, por exemplo, eu pego várias crianças que comem ali algumas frutas, que as frutas, pelo menos aqui no meu consultório, as frutas são mais fáceis do que os legumes. O docinho, trabalhando aquilo ali, as crianças já chegam com algumas frutas. Só que quando você vai ver, essas frutas elas não fazem parte do dia a dia daquela criança. E aí é questão da família impor limites que vai ter o momento da fruta. Agora é a fruta. Não vai estar forçando ela a comer uma coisa que ela não come. Só vai estar dando limite de horário, que aquele momento é o horário da frutinha. E tá tudo bem. Se eu mando para as crianças, o que você quer comer? Vai ter o biscoito, vai ter o bolo lá de chocolate, que a grande maioria come, e vai ter a fruta, qual que ela vai escolher? Ela pode ter o horário de comer o bolo que ela gosta, mas ela também tem que ter o horário da fruta para ela comer. Ela aceita. E aí a gente vê, às vezes, por exemplo, eu tenho crianças que consomem boas frutas com vitamina C, e aí a gente vai dosar uma deficiência enorme de vitamina C, sendo que a vitamina C, ela é volátil. Então, a gente vê ali, geralmente, o que está circulante, o consumo imediato, né? Eu não vejo a longo prazo a vitamina C. E eu vejo que está muito baixa. O que é isso? Essa vitamina C das frutas que ela consome não fazem parte do dia a dia dela. Então, eu tenho que entender esse caminho, né? Então, durante a avaliação, a gente pode usar uma matriz simples, uma matrizinha de 3 colunas. O alimento que a criança usa, vamos pôr aqui, ó. Matriz de avaliação. Eu posso fazer uma tabela, alimento da criança, né? A resposta da criança naquele alimento.
ao alimento e o contexto daquele alimento. Então, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, o alimento pode ser a banana amassada que essa criança come. Banana. Qual é a resposta da criança ao alimento? Ela cuspiu, chorou? É um alimento que ela come. Então, cuspiu e chorou. Qual era o contexto? Ela estava cansada com sono. Ela passou a recusar aquela banana? Não. O momento, o contexto que ela estava cansada, ela estava irritada, ela não tá com fome, tá? Aí, por exemplo, eu posso ter outro dia que ela come a banana, ela tem a banana, ela come a banana e come sorrindo, porque ela tá bem, ela não deixou de gostar da banana. Às vezes, por exemplo, um macarrão novo, ela rejeitou sem tocar. Por exemplo, pode ser a criança que não come só com o pai e não come com a mãe. Ela estava com a mãe e não quis provar. Eu vou desistir desse macarrão novo porque é o que acontece geralmente. Então, eu tenho que entender, quando eu passo lá um dever de casa para essa criança, entender, além do que não comeu, qual que foi a resposta dessa criança? Ela cuspiu, ela comeu, ela sorriu, ela chorou? E qual que era o contexto? Porque às vezes a família desiste na primeira oferta. E o contexto podia estar, só come com tela. E nesse dia tirou a tela. Quando eu estou introduzindo um alimento novo, eu não vou mexer nessa tela, porque o alimento é mais importante para mim. Começou a aceitar os alimentos, eu ampliei aquele cardápio, aí eu vou mexer na tela. Eu não faço tudo de uma vez, porque a chance de dar ruim é muito grande. A mãe que ofertou, ela só aceita coisa nova com o pai. Então, vamos tentar um novo dia com o pai. Esse tipo de entender ali qual é o alimento, resposta da criança e contexto, me faz atuar melhor na intervenção. Recusou. E esse recusou, geralmente, a família nunca mais tenta. Ela não gosta mesmo, recusou, chorou, cuspiu. Tá, mas qual que era o contexto dessa recusa? Ela já tinha comido e eu ofertei comer um pratão do que ela gosta e eu ofertei a coisa nova. Ela vai comer? Ela tá saciada. Então, eu tenho que entender. Essa análise, ela vai ajudar você a entender se o problema está no alimento ou no ambiente, tá? Porque, às vezes, é um ambiente conturbado. Às vezes, é que essa criança tá estressada, tá? Um ambiente muito barulho, muito estímulo para ela. Então, eu tenho que entender tudo isso. Então, sem eu saber a raiz, você não monta um plano certo para essa criança. Sem plano certo, não há progresso, a família acaba desistindo. Por isso que é muito complexo tratar uma criança com dificuldade alimentar. São vários fatores que a gente vai treinando o nosso olhar para avaliar aquilo. Então, quando você passa a entender melhor, eu já falei em aulas anteriores, o que eu coloquei hoje uma estagiária, porque eu não consigo dar suporte sempre para aquela família, para entender o contexto da recusa, entender o que está acontecendo em casa o tempo inteiro. Então, hoje eu tenho uma estagiária que ela entra em contato com a família para justamente a gente melhorar esse caminho. Então, por exemplo, ela fala sobre o que foi feito na sessão, como deve ser trabalhado em casa, depois ela pergunta se foi trabalhado em casa, e aí ela entende esses recusas que acontecem, ela vai entendendo também o que está acontecendo e vai passando para a nutricionista principal, que é, no caso, eu ou a minha sócia. Então, isso está trazendo mais conhecimento do que acontece em casa pra gente. Porque assim como a família vai esquecer de te relatar, você também esquece de perguntar. Então, isso para mim está facilitando a intervenção, porque eu realinho a rota toda semana a partir do que eu tenho de resposta da família. Até mesmo a cobrança do fazer da família, porque eles esquecem. Principalmente se a gente vai para uma criança com autismo que tem tanta demanda, tá? Então, quando a seletividade e comportamento caminham juntos, como que eu vou conduzir essa intervenção de forma segura, né, para essa criança? Então, eu tenho que entender quando a seletividade
como que eu intervenho com essa família, né? Então, essa talvez seja a situação mais comum que você vai encontrar no consultório, uma criança realmente com uma seletividade real e ao mesmo tempo com padrões comportamentais desafiadores, né? É o famoso, eu não sei se ela não quer ou ela não consegue, porque eles se misturam muito. Então, o erro mais comum que eu vejo dos profissionais é escolher um lado só, tratar só o comportamento ou só a alimentação. E aí essa criança, ela trava, a família se frustra e o vínculo com o tratamento, ele se rompe muito fácil. E você não pode escolher ou um ou outro, você precisa olhar para os dois com estratégia. Então, eu primeiro, o que eu vou garantir para essa criança? Segurança emocional. É o primeiro passo. Se não tem vínculo, não vai funcionar. Então, a primeira coisa não é o comer. O comer é a última coisa que eu vou conseguir. Então, toda criança seletiva, ela precisa de quê? Previsibilidade. Então, sempre a previsibilidade vai estar em todas as nossas aulas, porque ela, dentro do contexto de seletividade, ela é muito importante. Ela precisa se sentir segura naquele ambiente, ela precisa se sentir segura com aquele profissional. E se você pressiona por aceitação antes de garantir essa segurança, a recusa vem. E ela vem ali com força. Então, o que isso significa na prática? Eu vou manter uma rotina visual de sessão, mesma mesa, mesma disposição, mesmos materiais, para ela se sentir confortável com aquilo, não, sem manter o padrão de rigidez. Eu vou evitar estímulos sensoriais imprevisíveis, cheiro fortes, talheres que façam muito barulhos. Então, às vezes, a criança não gosta do bater do talher ali. Previsibilidade de barulho. No consultório a gente tem abafadores, porque, por exemplo, tem criança que não gosta de barulho de liquidificador, não gosta de barulho do processador, tem criança que se incomoda até com barulho da air fryer. Então eu tenho que pensar que isso também vai atrapalhar ali a segurança sensorial dela. Então eu tenho que prever isso também. Então eu sempre vou dar conforto. Essa criança não está preparada, por exemplo, para tocar num alimento mais pastoso. Será que com luva ela vai se sentir mais confortável? Eu sempre tenho que pensar como eu executo o que eu preciso, trazendo conforto para essa criança, né? Dê controle visual, espacial, mostra o que será feito. Eu gosto muito de utilizar os PECs, quer ver? Não sei se vocês conhecem os PECs. Rotina visual, vou mostrar uma aqui, que tá mais bonitinha que as minhas, que é da Pilar. Ai, cadê? Já sumiu. Os meus arquivos, eu nunca lembro os nomes, tá? Então, aqui, ó. Então, acaba que a gente tem criança que ela precisa. Isso aqui é de uma aula prática que a gente deu e a gente utilizou numa prática presencial e a gente utilizou isso com a criança. Então, preparação sensorial, rede de movimento linear. Essa foi uma sessão, importante destacar que essa era uma sessão que tinha fono, nutricionista e terapeuta ocupacional, as 3 em ações. Então, a gente pôde misturar as técnicas aqui. Por exemplo, preparação de rede de movimento linear. Como nutricionista, a gente não pode utilizar, porque se a gente não saber, porque isso faz parte de uma integração sensorial. Então, eu tenho que saber até onde eu, como nutricionista, posso ir, até onde é o trabalho da TO, tá? Por exemplo, dentro da formação de terapia alimentar, era o treinamento, a gente trouxe a formação, eu estou trazendo fono, TO, justamente para nos ajudar a identificar o que a gente pode fazer de uma preparação sensorial, sendo de outra área, por exemplo, sendo fono, sendo psicóloga e sendo nutricionista, sem invadir a área da TO, porque isso é muito importante. Assim como a gente não gosta que invadam a nossa área, a gente também não pode invadir a área alheia. Então, por exemplo, o alimento de segurança âncora dessa criança era o biscoito de maisena. Então, ela sabe que vai ter um potinho ali com biscoito de maisena. O alimento de esticamento dela era o nuggets. O nuggets que ela tá acostumada é esse aqui. Então, quando eu trabalho previsibilidade de esticamento, eu vou trabalhar esse nuggets da marca que ela está acostumada e vou trabalhar o caseiro junto. É uma coisa que é um estímulo para essa criança. Então, eu tenho que ter pausa. Então, brincar com bolha de sabão, que essa criança, no caso, gostava.
Alimento que já está sendo trabalhado na escalada era a maçã. Então, uma atividade lúdica com maçã para eu reforçar o que ele já vem aceitando. E pausa para brincar com o outro de forma adaptada com pula pirata. Qual que é adaptada? Uma criança com rigidez cognitiva, ela tem dificuldade de eliminar uma coisa. Então, como a gente começa? Brinca com todas as espadinhas. Agora, a gente vai excluir uma espadinha. Por exemplo, vou escolher a verde. Agora, não pode usar a espada verde. Quando a gente tira uma informação de uma criança rígida, para ela é muito difícil. E eu começo isso nas coisas mais fáceis. Eu não vou começar no alimento, que é difícil. Eu começo numa brincadeira, para ela se adaptar, que mesmo eu tirando uma informação, modificando aquilo ali, ela vai conseguir trabalhar. Por exemplo, eu tenho que saber também mesclar isso com acordo com a criança, não tem prática. Eu vou usar exemplo dos meus filhos. A Beatriz, ela precisa de regra de adaptação. Tirar algumas informações, mudar o jeito que joga, porque isso desregula ela todinha, porque ela é extremamente rígida. Já o meu filho, ele é TDAH e lá tá na investigação de superdotação. Ele tem problema com regras, ele não gosta de regras, ele adora burlar a regra. Então, por exemplo, se ele tá jogando um jogo, ele começa a perder, ele vai burlar a regra para ele ganhar. Eu não posso fazer adaptações. Eu tenho que seguir o padrão da regra até o final. Por quê? Porque ele precisa aprender que tem que seguir regras. Então, eu vou trabalhar isso de acordo com o que é o perfil da criança. E essas coisas extra-alimentação, elas fazem parte do momento de terapia. O alimento ficou pronto, aí a gente vai brincar. Por exemplo, no consultório, a gente tem o dado, que a criança joga o dado para ver o tamanho da mordida. Então, eles se divertem horrores. E aí também tem a foto que você pode fazer o quadro de evolução e mostrar. Finalização, crianças que têm dificuldade de troca de turno. Eu tenho que ensinar para ela que a gente vai guardar o objeto e vai jogar fora, limpar o ambiente ali, para ela entender que acabou e ela tem que ir embora. Tem crianças que eu vou falar, olha, é a hora de ir embora, e ela vai finalizar e vai embora. A criança que ela tem dificuldade de sair do consultório, eu vou ter que trazer ali a adaptação. E eu posso usar esses cronogramas também para criar sessão em casa para trazer previsibilidade para essa criança, tá? Vou voltar lá no nosso... Foi. Tá? Então, isso é a previsibilidade. Então, é muito legal você trabalhar isso com a criança, esses reforços visuais, porque isso ajuda muito, principalmente quando a gente fala de comportamento. Tá? Então, eu evito esses estímulos imprevisíveis, dou controle visual, espacial, mostro o que será feito, onde ela estará. Então, esses controles visuais servem para eu mostrar, olha, a gente está nessa atividade aqui. Depois a gente vai para essa, porque ela tem a noção que ela vai fazer o que ela gosta, mas ela tem um momento certo para fazer isso. E aí, essas crianças, a gente vai tendo que impor limites também em casa. E isso ajuda os pais, porque quando eles não sabem colocar o limite, a gente vai começar a trabalhar os limites com eles também, tá? Segurança sensorial é o que antecede qualquer abertura alimentar. Então, ela ter a previsibilidade. E criança que não come, ela não vai comer onde ela não se sente segura, tá? Então, na etapa 2 aqui, a gente vai leia o comportamento como ferramenta. O comportamento dela, ó, aqui, aqui, ó. Leia o comportamento como ferramenta. Porque ela vai te dizer o que ela está preparada. Quando eu avalio esse comportamento, eu sei o que essa criança está apta a receber ou não. Então, o comportamento não é oposição, é comunicação. Toda criança, principalmente neurodivergente, ela te mostra o que funciona. É só a gente observar. Então, principalmente o nível de suporte 3 não verbal, eu tenho que olhar o comportamento inteiro, em tempo inteiro, para eu entender aquele comportamento e trazer previsibilidade para o tratamento, tá?
Aquele passo a passo que eu mostrei para vocês, eles também fazem parte de comunicação aumentativa alternativa, de eu mostrar visualmente para essa criança. Cada criança vai ter o seu ali, você vai ter que fazer antes da sessão. É um trabalhinho fazer, mas vale super a pena, tá? Observar quais momentos essa criança mais coopera, né? Então, eu vou observar e traçar o padrão dela. Quando que ela mais coopera? Aquele momento que ela coopera, eu posso trazer ali como um escape, igual eu coloquei, bolinha de sabão, a Pilar colocou bolinha de sabão, era uma alternativa ali de atividade para esfriar a cabeça, porque a criança gosta. Quais os objetos que acalmam ou engajam? Esse objeto ele tem que aparecer ali. E qual é o gatilho? E qual que é o gatilho para fuga e recusa? Porque eu tenho como anteceder e evitar esse gatilho. Porque senão ele vai ficar acontecendo todos os dias, todas as sessões, tá? Então, se eu atendi uma criança que só, por exemplo, eu atendi uma criança que ela só conseguia participar se os passos alimentares fossem montados com os personagens da Patrulha Canina. Quando eu entendi isso, eu transformei o ambiente. O prato virou a pista, os vegetais viraram um obstáculo. Então, ela entrou na brincadeira e lidou com o alimento. Porque eu tô no mundo dela e não ela no meu, tá? E esse tipo de reforçador, ele não é suborno, ela é ferramenta de acesso. Se eu acesso essa criança com patrulha canina, então eu vou fazer isso, eu vou acessar com patrulha canina. Ah, não, ela gosta da Frozen, então eu vou utilizar cenário de Frozen. Isso quer dizer que eu tenho que ter todos esses brinquedos no consultório? Não necessariamente, a gente pode usar a criatividade. Faz coisinhas impressas, faz tagzinha do que a criança gosta, faz desenhos para utilizar para colar alimentos naquele desenho, né? Então, por exemplo, as crianças que têm idade dos meus filhos, 6, 8 anos, eu faço empréstimos, por exemplo. Agora eu acabei de herdar a torre da Patrulha Canina, os carrinhos da Patrulha Canina, porque na idade dos pacientes que são maioria no consultório, é um sucesso. E o meu filho, de acordo com ele, com 6 anos, ele não é mais criança. Então, ele não quer mais a Patrulha Canina. Então, ele deu tudo pro consultório. Daqui a pouco, eu vou herdar os heróis. Então, a gente vai aumentando. Não é sinal que eu tenho tudo isso no consultório. Porque brinquedo é caro. E aí, se a gente for ficar investindo em todos os tipos de brinquedo, você não vai ver o lucro da sua sessão. Já está tudo muito caro. Então, eu tenho que pensar também no lucro do consultório, porque você não vai estar trabalhando de graça. Então, eu também não posso pensar em ter todos os brinquedos do mundo, que eu vejo que quando a gente começa a atender terapia alimentar, a gente entra nessa vibe de comprar tudo que é brinquedo que a criança gosta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Então, eu invisto muito mais em utensílios para o consultório do que brinquedos, tá? Então, os brinquedos que, por exemplo, bombom, igual patrulha canina, eu tinha os carrinhos pequenininhos, agora a gente deu um upgrade nos carrinhos. Ah, heróis, eu tenho uns 2 heróis no consultório. Carrinho é mais fácil, então a gente tem alguns carrinhos, as panelinhas. Mas, por exemplo, eu não tenho todos os personagens, eu só vou catando de casa, né? Então a gente não precisa ter tudo isso. E tem coisa que não vai ter aqui em casa e tá tudo bem. Eu vou trabalhar usando a criatividade. Eu sempre vou trabalhar ali com essa criança pensando em etapas progressivas, exposição progressiva e controlada. Eu não trabalho tudo de uma vez. O cérebro seletivo, ele não tolera imposição, ele tolera pequenas permissões. Você vai ganhar mais tocando hoje e parando aí, tá tudo bem, do que forçando e perdendo todo o vínculo. Então, por exemplo, eu tenho um paciente extremamente rígido, eu atendi ele essa semana e a gente fez o nuggets dentro do contexto dele de brincar de boliche, fez bolinhas de nuggets, ele comeu horrores da bolinha de nuggets, ele não comia frango. Essa semana eu já fiz a tirinha com o mesmo empanado, mas a tirinha de frango. Eu mudei formato. Ele nem textura, ele não provou, então ele não saberia. Só de mostrar, mudar o formato, ele não aceitou.
Eu vou forçar? Não. A gente ficou no alimento de segurança, brincou, tudo, mas eu preparei o cérebro dele e daqui a pouco eu trago de novo esse mesmo alimento. Então, a técnica que eu mais uso, eu vou aproximar e parar quando eu ver que aquela criança, ela não tá confortável. Eu não preciso forçar, insistir. Quanto mais eu insisto, mais essa criança, ela tem fuga, mais ela vai fugir. Então, insistir não é o nosso protocolo de escolha, tá? A terapia alimentar, ela é um tratamento responsivo. Eu só vou até onde essa criança me permitir. Então, eu vou apresentar o alimento como parte do ambiente e não como foco. Então, ó, apresento o alimento como parte do ambiente e não como foco, tá? Eu vou convidar para tocar, brincar, cheirar. Parou? Celebre e encerra ali. Para que eu vou mexer em time que tá ganhando no início? A gente vai ganhando aos poucos. Então, na próxima semana, eu vou voltar com o mesmo alimento. Então, esse paciente, eu não consegui evoluir ele na tira de frango. O que a gente vai fazer? A gente faz o nuggets de novo em formato diferente. Porque o nuggets ele aceitou. Então, eu tenho que chegar num formato mais padrão. Esse jogo de controle, respeito, cria segurança. A criança percebe que você escuta o corpo dela. E isso destrava o processo, faz com que ela confie em você. E aí, a nossa quarta etapa aqui é pensar no quê? Que eu treino a família também para ser aliada e não sabotadora. Se a família me sabota, eu não ando. Então, a família, ela tem que ser parceira. Se na sua sessão você constrói o vínculo e segurança, mas em casa continua sendo ameaçada, os gritos, a insistência, a criança ela não avança. É preciso alinhar o manejo fora do consultório. Então, eu vou zerar as pressões em casa. Aqui ninguém precisa provar nada, só precisa estar perto, né? Então, eu vou pensar nisso aqui. Então, é o desapegar do comer, né? Zerar a pressão no comer. E pressão no comer, né? Eu vou criar janelas de exposição seguras. Você vai pôr a criança para ajudar. Isso aqui a gente não tá falando ainda no comer, né? E aí eu vou anotando e observando esses comportamentos, né? Se os pais não entendem que a aproximação é progresso, eles vão continuar buscando o prato cheio. E aí o que acontece? Eu não fidelizo esse meu paciente, tá? E a fidelização é muito importante para você ver a evolução do seu trabalho, né? Ó. Vamos pintar esse trem aqui. Tá? Que é igual a fidelização. Então, eu posso dar também esse recurso para os pais, né? Fazer uma planilha para eles ir marcando as atividades ou carinhas para registrar com a criança. Se tocou, se cheirou, se tolerou no prato, se ajudou a preparar, se sentou sem fugir. Então, essa cartela, ela vira uma clínica emocional ali. Ela mostra ali como que tá esse caminho em casa, para você entender o que aconteceu. Então, eu posso utilizar a escalada do comer para a família até entender que tem passos até ela chegar aonde ela precisa. Que não é o come, não come, né? Então, eu não vou exigir que essa criança... Então, o que eu não faço, né? E isso tem que ser muito bem alinhado com os pais, que é tudo que geralmente eles fazem, né? Então, o que eu não for fazer? Eu vou exigir que prove os alimentos, ó. Exigir que prove os alimentos. Uou. Eita, nós. Teclado ganhando de 10 a 0. Usar frases que eles mais gostam de usar. Como? Só um pedacinho.
se comer tal coisa, eu te dou XXX. Se comeu a comida toda, eu te dou chocolate. Ignorar o contexto sensorial. Seja do alimento ou do ambiente, que pode estar incomodando aquela criança. Comparar com irmãos ou outras crianças. Então, não há espaço para competição no processo alimentar. A gente tem que entender que é uma construção, tá? Então, é uma aproximação de cada vez. Então, a gente não trata a seletividade ou até mesmo comportamento, você trata a criança, você trata um sistema sensorial, um sistema emocional, um sistema neuroquímico. Então, quando você integra tudo isso num plano, você fideliza, porque a família sente que agora faz sentido, que agora a gente está no caminho. E a família não se sente tanto no escuro, né? Ela começa a entender qual é o processo. Então, não adianta eu dar questionários imensos para a família ficar respondendo em casa, que eles não vão responder sempre, eles respondem com muita má vontade na anamnese. Então, eu vou pensar coisas que vão marcar xizinho ali e dizer como que foi, ou no máximo escrever um comportamento. Mas isso serve para eles também estar fazendo uma autoavaliação do que está acontecendo em casa, tá? Isso me ajuda a entender como que tá esse contexto em casa, tá? E como que eu mostro? Como eu apresento um plano e fidelizo essa família, mesmo sem mudanças no prato ainda, sem o famoso tá comendo, né? Agora a gente já entendeu o que é seletividade, comportamento, que eles caminham junto. Então a próxima etapa é conquistar a confiança da família, que é o mais difícil. Conquistar a confiança da criança é fácil, mas conquistar a confiança da família para ela fazer o processo em casa, eu acredito, vocês coloquem aí nos comentários, que vocês também passam perrengue com isso. Igual eu tenho falado nessas aulas. Eu tenho buscado cada vez mais maneiras de tornar esses pais mais parceiros, de estarem ali comigo, participando realmente. Tá? Ó, eu mudei aqui. Tá? Porque se você não mostra para a família um progresso, a família supõe que não existe. Ela só vê o come. E a criança que está avançando por dentro começa a ser retirada do tratamento por fora, né? Então, eu vou primeiro mostrar à família que um alimento, eu vou mostrar um plano para a família, mesmo que o alimento ainda não tenha mudado. O maior erro é focar no resultado visível, você precisa mostrar o resultado clínico. Então, na primeira sessão, a criança, por exemplo, chorava horrores ao ver o prato. Hoje ela senta, observa, até coloca a mão no alimento. A boca ainda não veio, mas o corpo já está dizendo sim. Então, eu posso usar expressões para os pais, estando trabalhando o corpo dela antes para essa aceitação. O cérebro precisa entender que é seguro, que a comida vem depois. Essa é a fase invisível, mas que também apresenta mudanças. Eu vou apresentar para essa família os marcos claros do plano de cuidado. O que eu estou trabalhando com essa criança? A família sempre acha que é o comer, tá? A família precisa entender esse mapa. Quando você mostra o caminho da ansiedade, a ansiedade vai te reduzindo, a pressão em cima de você reduz também. Então, a gente tem, por exemplo, um plano de marcos que eu gosto muito de utilizar. Então, primeiro, eu tenho a fase do acolhimento, redução de fuga. Essa criança que tem aquela fuga muito elaborada. A fase 2, eu vou aproximar e criar vínculo com os alimentos. Ela interagir com esse alimento e não fugir. Manipulação e participação, fase 3. Quando essa criança já consegue tocar no alimento, ela consegue brincar, mesmo que ainda seja sem provar. Aí a gente vai ter as nossas primeiras provas espontâneas. Eu fiz uma receita e agora eu aceito comer. E a fase 5 é quando eu vou fazer ampliação e manutenção disso em casa. Eita, toda hora eu mudo a tela sem querer.
tá? Então, eu tenho um passo a passo para trabalhar com essa criança. A criança, ela pode avançar, pular etapas e tá tudo bem, ela pulou. Agora, eu, como profissional, eu não posso pular etapas por ela, tá? Então, você pode dizer, agora a gente tá ali no final da fase 2, semana que vem a gente vai testar ela tocar um alimento com utensílio. Isso vai mostrando o progresso mesmo que o prato ainda tá cheio, né? Mais pra frente, eu acho que daqui a 2 semanas a gente vai ter uma aula de devolutivas aqui. Que aí eu vou explicar pra vocês justamente como eu mostro esse progresso pra família, tá? Então, na etapa 3, é as devolutivas semanais, com linguagens terapêutica e acolhedora. Eu não vou usar nutricionês, psicologês, termos técnicos com essa família. Então, eu vou sempre trabalhar ali aquilo semanalmente com a família, né? Então, a devolutiva, ela não é só um relatório, ela é fidelização. As devolutivas, elas têm que acontecer de forma semanal. Dá trabalho? Dá trabalho. Tudo dá trabalho, minha gente. Mas perder paciente e captar outro também dá trabalho. Eu acho muito pior. Dá muito mais trabalho ficar sempre trazendo paciente novo do que você fidelizar o seu paciente que já está com você. Porque aí eu tenho 2 demandas. Eu tenho a demanda de manter o paciente e a demanda do marketing. Quando eu faço isso de forma corriqueira, que eu encho a minha agenda, que eu tenho ali todos os horários preenchidos, a minha vida funciona muito mais fácil, que eu não dependo de Instagram, não dependo de tráfego, não dependo nada disso, dependo de mim. Eu acho muito mais fácil, tá? Então, eu sempre vou fazer essa devolutiva, entregar cartaz, a gente tem evolução, progressos visuais para essa criança, deixar a observação para os pais, marcar avanços em cor diferentes. Tem várias maneiras da gente fazer essa devolutiva. E o mais legal ainda, eu vou ensinar, a gente vai ter um evento gratuito, um workshop gratuito, que eu vou ensinar vocês a usarem inteligência artificial para fazer essas coisas. Então vai ser bem legal, porque assim, a inteligência ela é uma automatização, a gente tem que levar em consideração que é um robô, mas a gente tem como humanizar, por exemplo, a gente vai também comercializar alguns robôs de terapia alimentar, seja para criação de conteúdo, relatórios, devolutivas, anamnese, progressão de terapia, para facilitar a vida, mas se eu não entendo o que está acontecendo, o robô erra. Eu tenho que saber se está certo ou errado, até mesmo para corrigir um robô. Mas adianta muito a nossa vida, tá? Então hoje, porque eu tenho esses robôs treinados, hoje as minhas devolutivas, elas são muito melhores, porque eles escrevem muito melhor que eu, né? Não tem nem comparação. E eu tiro ali o fator técnico, por exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente técnica. Eu passei a minha maior parte da vida profissional dentro de uma universidade federal. E lá dentro é muito cobrado o quê? Técnica. Técnica, técnica, técnica. E aí, isso na comunicação com a família é ruim. Para comunicação com profissionais é ótimo, mas para comunicação com a família é ruim. Então, ele me trouxe essa quebra ali da comunicação engessada. Isso também é importante, tá? Eu vou usar devolutivas como ferramentas de pertencimento. Eu vou estar empoderando essa família, né? Ela vai estar ali entendendo o que está acontecendo semanalmente com essa criança. Ela não vai estar no escuro. E aí, esse do empoderar a família é uma das maiores ferramentas que a gente tem de fidelização. Então, as frases que vão conectar, hoje ela venceu o medo, não é só sobre alimento, é sobre coragem. Vocês estão sustentando um processo que poucos pais têm paciência. Então, elogiar essa família também, porque as pessoas são movidas a elogios. Não é mágica, é microconquista por microconquista. Eu também validar a frustração que é para os pais. Hoje, uma criança, ela tem, independente se é neuroatípica ou típica, uma criança custa caro. E aí, quando essa criança ainda demanda terapias, essa família está gastando mais ainda. Então, eu tenho que entender que para ela, às vezes, é muito difícil pagar aquele processo terapêutico e que ela precisa de respostas, porque senão ela acha que não está funcionando. E a gente sabe que não é mágica, mas eles acham que é. Então, eu tenho que deixar muito claro que quando eu tenho um plano, que existe um plano por trás dali. Porque quando não tem um plano, eu tô brincando de comidinha. E a terapia alimentar... Ai, gente.
a luz tá caindo e derruba tudo. A terapia alimentar, ela não é brincar de comidinha, ela tem técnica. Vocês veem que toda semana eu tô trazendo uma coisa diferente para vocês olharem no paciente de vocês. É muita observação, é muita demanda que a gente tem em cima daquela criança. Se eu faço de qualquer jeito, eu não tenho evolução. Tá? E a família tem que entender o que está acontecendo por trás ali, que você não está brincando de comidinha. Tanto que algumas famílias acham que é só brincar de comidinha. Ah, isso eu faço em casa com a criança. Aí para o tratamento e começa a fazer receita com a criança em casa, achando que só fazer a receita a criança vai comer. Não entende todo o contexto que está por trás daquilo ali, né? Então, dizer ela ainda não comeu nada, isso gera frustração. Prometer tempo fixo para resultado. Em 3 meses ela vai estar comendo tal coisa, que eu já vi muita gente fazendo isso. Ah, seu filho comendo em 30 dias. Aí eu falo assim, eu queria essa... É pílula mágica? Porque, assim, eu nunca vi isso. Mas se existir, eu quero saber como funciona esse rolê aí. É enganar a família. Tem um curso aí famoso de seletividade alimentar para pais que promete mágica. Assim, as promessas, assim, eu vejo o anúncio, eu falo, Jesus amado. Isso é enganar as famílias. E isso atrapalha o trabalho de todo mundo, porque a família fica o quê? Desacreditada no serviço. Então, quanto mais honesta eu for com essa família, vai ser melhor. Eu não posso ignorar o emocional da família, tá? Ah, dizer, isso aí é normal. Não, eu tenho que entender. Então, vou usar relatório. Não usar relatórios frios, sem interpretação, sem explicar para essa família. Você não está relatando só fatos. Está mantendo viva a esperança de que aquela criança vai comer. E isso tem que fazer sentido em cada palavra para a família, não para você, tá? Então, não existe alta sem vínculo, não existe vínculo sem clareza e não existe clareza sem plano, tá? Então eu tenho que entender isso. Se você quer que aquela família continue até o fim com você, mostre que há um caminho, mostre o que está sendo feito, tá? Eu não vou ignorar o que está sendo feito. Essa frase é legal. Quer ver? Vou pôr aqui para vocês também, para decorar, para não esquecer jamais disso. Não. Frase fica boa até para pôr em slide de aula. Não existe alta sem vínculo. Não existe... Aí agora eu lembrar do jeito que eu falei, né? Não existe vínculo sem clareza. E não existe clareza sem plano. Tá? E quando a família trava no meio do caminho? Como conduzir isso com firmeza e empatia? Porque a gente também não pode dar mole não, porque senão abandona o tratamento. Então a gente tem que destravar essa família, né? Nem sempre é a criança que vai interromper o processo, às vezes é a própria família. E isso pode acontecer mesmo com progresso ali evidente. Então a ansiedade, o medo, a expectativa de resultado rápido geram ali uma ruptura silenciosa, né? Então, entenda que porque a família trava, né? Então, principalmente porque elas comparam muito os filhos com outras crianças. Falta de repertório sobre o que é progresso real, então ela só pensa no comer. Se você não dá um repertório para ela do que realmente é evolução de tratamento, não vai adiantar. Comentários de outros profissionais ou familiares, né? Falando ali o tempo inteiro. Desgaste emocional. Então, alimentar é um dos gatilhos de frustração. Só de eu pensar em ter que dar comida para essa criança, eu já tô estressada. Então, eu como mãe, eu passei por isso. Então, eu dormia e acordava pensando que a Beatriz ia recusar alimento, que todo dia era a mesma tortura. Então, a gente só substituiu a tortura. Hoje eu tenho a tortura do dever de casa. Ela come, mas não gosta de fazer o dever de casa. A gente muda o game, muda a fase, mas a vida da mãe não é fácil, não. Então, a gente tem que entender que o que essa mãe tá passando em casa, né? Você precisa entender que ela está com a dor todos os dias vivendo aquilo ali. É cansativo, gente. É exausto, tá? A mente
cansa. Então, essa mãe, ela quer solução, ela não quer mais problema. E quando esse resultado não vem rápido, ela duvida até de si mesma e duvida do processo. Então, por isso que é importante eu alinhando toda a rota ali o tempo inteiro, né? Eu vou usar acolhimento estratégico com firmeza e com empatia. Também não vou dar mole não, tá? A família, ela não precisa de uma terapeuta boazinha. Ela precisa de uma terapeuta firme, que diga que vai dar certo, mas que vai demorar um pouco e eu vou com vocês. Não vai ser fácil. Ah, não, a gente vai dar um jeito, vai ser bem fácil. Não, não é fácil, gente. Não pode mentir pra família. Não vai ser fácil, não existe mágica, mas eu tô aqui pra ajudar vocês. É o que eu mais falo em consulta de primeira consulta, né? Então, eu sei que parece que não mudou, mas o que ele fez hoje, ele não faria um mês atrás. É frustrante mesmo, validar a dor daquela família. A gente vai passar por altos e baixos. Então, uma mãe me mandou que a criança tá com sinusite, rinite, os caramba todo, essa semana e que não tá comendo. E é uma criança que avançou muito. Eu falei pra ela, vai ser assim mesmo, é normal. Quando ele ficar doente, quando ele estiver muito frustrado, vai impactar diretamente na alimentação dele. O importante é não parar de ofertar, porque quando ele melhorar, ele vai continuar no fluxo que ele estava. Mas a gente também tem o dia ruim, o dia que a gente não quer comer. Eu tenho o dia da TPM, que é o dia que eu tô pro crime. Eu não gosto de comer comida na TPM, eu gosto de comer coisa comfort food, aquela comida que não presta, que você vai comer um salgadinho, que você vai comer uma besteirinha. Todo mundo tem esses altos e baixos, é normal. Só que eu não posso normalizar esses altos e baixos. Eu tenho que fazer o quê? Voltar rapidamente pro alto, tá? E falar com os pais, se eles aguentarem mais um pouco, eu garanto que a fase difícil vai passar. Não é mágica, mas passa. Ela não é eterna, tá? Eu tenho que reposicionar o foco da família, né? Muitos pais entram achando que a meta é ver a criança comendo um prato cheio, mas esse não é o nosso primeiro marco. A maioria das vezes, o primeiro marco é a criança se sentir segura com o alimento, né? Então, é a criança tolerar o cheiro, ela sentar na mesa com a família. Tem vários marcos antes do comer. Então, eu tenho que ter estratégias práticas para engajar essa família. Mostrar fotos, vídeos curtos, mostrar o que está sendo acontecendo, fazer comparativos. Antes ele chorava, agora ele não está chorando mais, não. Então, mini vitórias no cotidiano de casa. Então, hoje ele olhou o prato do irmão, hoje ele aceitou o próprio prato na mesa. Então, eu tenho que dar esses feedbacks uma vez por semana para essa família, do que está acontecendo, né? Agora, a gente implementou aqui, eu tenho os semestrais. No semestral, a gente tem o treinamento parental. O treinamento parental é uma conversa que eu vou alinhar todos esses pontos que estão perdidos, ensinar essa família a trabalhar em casa, às vezes é necessário isso, né? Então, a família, ela não aprendeu. Se a gente tem dificuldade, imagina a família, que não sabe o que fazer. Então, eu vou ensinar que a família não deve ceder à pressão, não deve pular etapas, não devo culpar também a família pela ansiedade. Porque se eu coloco tudo na conta da família, eu tô atrapalhando o processo. Ignorar ali os sinais de abandono precoce. Se você perceber que a família está se distanciando, chama de perto, chama junto para tratar essa criança. Não espera ela ter desistido para você agir. A gente sabe quando a família tá ali meio que agarrada, que não vai de jeito nenhum, aí a gente começa a intervir nessa família, tá? Eu não vou esperar dar ruim, que ela já decidiu que vai abandonar o tratamento para tentar mudar alguma coisa. Quando a ansiedade da família também começa a crescer, quando a criança começa a avançar, a ansiedade da família também começa a crescer, tá? Porque se ela tá avançando, ela quer pular as etapas. E aí que você precisa conduzir com mais firmeza ainda, tá? Não prometa resultado, prometa processo. Eu prometo sempre processo. Então, por exemplo, quando eu vendo a formação de terapia alimentar, que é o meu maior produto, né? Que é a chancela MEC e tudo. Eu não posso prometer que a nutricionista em X meses vai estar ganhando tanto. Igual muita gente trabalha na promessa, ganhe 10 mil, ganhe 15 mil. Não depende de mim, depende dela como ela vai executar. Eu entrego o processo. Igual na mentoria, que é minha e da Pilar. A gente entrega processo. Eu ensino ela a fazer. Agora, ela fazer é os outros 50%.
Então, com a família também é assim. Eu vendo o processo e ela tem que fazer parte desse processo. Então, eu tô lá com presença, com estratégia e vou entregar meu melhor processo possível, tá? Então, se você chegou até aqui, parabéns. É porque o nosso trabalho, eu acredito muito que ele vai muito além de fazer a criança comer. É sobre sustentar mesmo esse processo terapêutico com verdade, com clareza, com vínculo, com técnica, né? E é exatamente isso que eu ensino dentro da formação de terapia alimentar, né? Que é o meu curso que eu farei para vocês, que é que eu trabalho ali todo o passo a passo dessa terapia alimentar, desde de diagnosticar ali a causa até a alta, né? Então, ele é realmente uma formação, antes ele se chamava treinamento, e a gente viu que não cabia mais o termo treinamento, porque é realmente uma formação. Ele te prepara para atuar com dificuldades alimentares. Claro que aqui a gente vai tendo pontos estratégicos também toda quinta-feira, mas essa formação ela te tira ali do modo de insegurança, né? Aqui no link da bio tem, no link da bio, anotando no Instagram, aqui na descrição tem ali todos os meus cursos, então convido vocês para conhecer. Se você tem dificuldade de conduzir terapia alimentar, vai ser uma ferramenta muito importante esse conhecimento para vocês, tá? Então, a principal característica da formação é para sair ali da insegurança e se tornar uma referência mesmo em atendimento nutricional. Então, ele é a base prática e clínica real, né? Com várias aulas ali aplicáveis, ferramentas prontas, né? E casos clínicos também destrinchados ali. Então, a formação, ela é 100% online, né? Você tem acesso imediato na plataforma e você vai tendo ali liberação para você já ir aplicando, tá? Anote aí na sua agenda. Semana que vem, quinta-feira, a gente tem mais uma short class. E aí será cardápio, não é tratamento, né? Que quem já me acompanha sabe que a minha entrada no mundo da seletividade foi por um cardápio, porque cardápio não resolve vida de criança com dificuldade alimentar, mas como montar um planejamento para essa criança que realmente funcione, né? Como fazer essas orientações tanto a nível de consultório para funcionar, quanto a nível domiciliar, tá? Lembrando que o material de apoio sempre vai estar na comunidade Nutrição e Autismo, que eu vou colocar lá. Então, o material dessa aula também eu vou colocar lá um PDF para ajudar vocês aí a relembrar os pontos importantes. E se você não entrou na comunidade, aqui na descrição também tem o link, combinado? Então, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo na hora de almoço de vocês. Curte esse vídeo, comenta o que mais faz sentido para você e me marca se for repostar